Bem-vindo, caro telebombástico ouvinte! Esperamos que se encontre de perfeita saúde e que progressivamente vá desconfinando, mas com juízo, claro está, respeitando-se a si e também aos outros. Ora, hoje continuaremos a falar de produção cultural do século XV e XVI, mas desta vez vamos dar uma pitada de cor, emoção, expressão e realismo. Falaremos, por isso, das pinturas, das esculturas, da arquitetura. Em suma, falaremos da reinvenção das formas artísticas. Vai querer saber mais, caro teleouvinte? Fique connosco e não esqueça, hashtag eu aprendi com a Bumba. Bumbemos juntos! A reinvenção das formas artísticas que ocorreu durante o Renascimento foi anunciada já durante o final da Idade Média, sobretudo por pintores que foram libertando as suas representações artísticas da rigidez e do convencionalismo medieval. Na verdade, a partir do final do século XIII e durante o século XVIII, surgem sinais de inovação na pintura, como o realismo e o naturalismo. A inovação na pintura ocorreu pela mão de Cimabue, de Giotto e de Fra Angelico. Estes pintores florentinos realizaram a transição na pintura da Idade Média para o Renascimento e foram pioneiros na renovação pictórica. De facto, expressaram nas suas obras marcas de realismo e de naturalismo que contribuíram para inspirar os artistas do século XV. A arte do Renascimento consolidou então a ruptura com as concepções e técnicas de representação da arte medieval. Para tal, beneficiou não só das experiências destes precursores, como também do renascer de novas fontes de inspiração, sobretudo assentes na Antiguidade Clássica. Partamos do exemplo da Lamentação pelo Cristo Morto da autoria de Giotto. Este é um fresco pintado em Pádua no início do século XIV por encomenda de Eurico Scrovegni. Giotto provocou uma autêntica revolução na pintura. Foi um dos pintores a dar a ilusão de vida real em termos de emoção e de espaço numa superfície plana. Vejamos alguns detalhes ampliados deste fresco que são desconcertantes. A dor perpassa no rosto de todas as personagens. É, aliás, o único traço comum entre os dois mundos, o celestial e o terreno. Os anjos e os humanos choram a morte de Jesus de Nazaré. Os gestos são teatrais e eloquentes. Os sentimentos definem o eixo conceptual deste fresco. Os mundos unem-se na dor partilhada pela morte de Cristo. Choram os anjos e choram os homens. O sacrifício de Cristo tornou comunicáveis os mundos, evitando o absurdo do sofrimento gratuito. A dor torna-se caminho de virtude e assim uma nova moral se confirma, a da renúncia, a do sacrifício, a da apologia da dor. Mas os gestos emocionados, as expressões sofridas e as cores claras aumentaram a intensidade de pesar de Maria, debruçada sobre o corpo morto de Cristo. A reinvenção da arte pelos artistas do Renascimento manifestou-se, portanto, de diversas formas. Pela introdução e redescoberta de novos temas,
pela redefinição dos princípios estéticos e pela procura de novas soluções plásticas e técnicas. Estas inovações permitiram, assim, o desenvolvimento da pintura, da arquitetura e da escultura durante os séculos XV e XVI. Devido a estes progressos, os artistas do Renascimento não ficaram pela mera recuperação dos modelos da antiguidade e, com criatividade e originalidade, procuraram um constante aperfeiçoamento e pesquisa, como forma de elevar a arte a um plano superior. Durante o século XV e XVI, foram dois os mais importantes centros de produção artística. A norte da Europa, os Países Baixos, sobretudo na região da Flandres. Naturalmente que a Itália, e em especial Florença, afirmou-se durante o século XV como o principal polo dinamizador desta redescoberta do clássico. Posteriormente, Roma e Veneza, sobretudo no século XVI, assumiram um papel mais preponderante na criação artística. Nestes dois importantes centros de produção artística, algo existe em comum: a paixão pelos clássicos, a redescoberta do homem e do indivíduo, a originalidade e a criatividade, e um novo olhar sobre a natureza. A inspiração na antiguidade clássica constituiu uma das marcas das produções artísticas do Renascimento. Com efeito, durante os séculos XV e XVI, pintores, escultores, arquitetos, bem como outros artistas, viram na Grécia e na Roma antigas modelos de perfeição artística que procuraram imitar. O classicismo foi, portanto, uma das características que definiu a arte renascentista. No domínio da arquitetura, recuperou-se o uso da cúpula, tornada elemento essencial de algumas igrejas renascentistas. As abóbadas de berço e a gramática decorativa greco-romana, sem, no entanto, se cair em processos de pura imitação. Nesta medida, os artistas do Renascimento estabeleceram uma abordagem crítica, reflexiva e inovadora face aos modelos clássicos. A recuperação das formas arquitetónicas da antiguidade possibilitava a criação de composições marcadas, sobretudo pela harmonia e pelo equilíbrio racional da estrutura do edifício. De facto, os arquitetos renascentistas procuraram estabelecer relações proporcionais entre as diferentes partes do edifício e recorreram às formas geométricas como elementos definidores. Desta forma, conferiram harmonia às construções. A simetria, por sua vez, era conseguida mediante a aplicação das formas geométricas e dos modelos matemáticos. O remate utilizado era geralmente uma cúpula, conforme o modelo do Panteão Romano. A marca do classicismo manifestou-se de forma clara no uso da gramática decorativa greco-romana, com o emprego de colunas, com entablamentos e uso das ordens clássicas, nomeadamente coríntia e compósita, recuperando igualmente o uso do frontão triangular nas fachadas e janelas. A decoração valorizava o uso dos grotescos, ornamentação sobre as paredes de inspiração romana, em pintura a fresco e em baixo relevo, com motivos vegetais, volutas, carrancas, figuras humanas e animais. Entre os grandes mestres da arquitetura renascentista destacam-se Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Bramante e Michelangelo.
Brunelleschi foi o responsável pela construção da cúpula da Catedral de Florença, Santa Maria del Fiore, considerado à data um dos projetos mais ambiciosos do seu tempo. A sua construção, datada de 1436, assentou sobre uma estrutura octogonal elevada, conseguindo, no entanto, revelar uma forma circular aparente. Da sua autoria foi também o Hospital dos Inocentes, em 1419, que apresentava um vocabulário clássico revelado pela sucessão de arcos de volta perfeita e pelas colunas com capitéis coríntios. A arquitetura de Brunelleschi caracterizava-se pela exatidão e rigor das proporções, conseguida através de cálculos matemáticos. Vejamos um breve vídeo da autoria da National Geographic sobre a obra de Brunelleschi. Imagine this. It's 1418 in Florence, Italy. You've been challenged to build a great dome for the Santa Maria del Fiore, one of the grandest cathedrals ever built. And you have no formal architectural training. No pressure, right? For Filippo Brunelleschi, a goldsmith and clockmaker, it was the opportunity of a lifetime. He considered the challenge carefully. Then proposed a daring plan using methods that experts don't fully understand even to this day. At the time, domes were often built as semicircles. But the town fathers required that Brunelleschi build an 8-sided dome that would be even taller and stronger. It would also have no central support system to hold it up during construction. Even worse, the dome's base was an imprecise octagon with no true center. But Brunelleschi had that covered. There would be 2 domes instead of one, an inner and an outer shell, held together by giant brick arches and interlocking rings of stone and wood. The rings would work like hoops on a barrel, keeping the dome from expanding outward. To move heavy loads hundreds of feet up, Brunelleschi designed ingenious new machines, including an ox-driven hoist and massive lifting devices far ahead of their time. So, revolutionary design? Check. Groundbreaking engineering? Check. Can-do attitude? Check. But with no central support system, how would he actually build it? First off, the masonry would have to support itself during construction. To do this, Brunelleschi placed the bricks in a herringbone pattern, which spiraled to the top of the dome, with vertical bricks acting as bookends to hold the others in place. They laid about 1 row a week, giving the mortar time to cure. At this rate, the dome grew at a snail's pace of about a foot a month. But perhaps most puzzling is how he was able to place the bricks with such precision. Hey! Many experts agree that he used guide ropes. One theory states that ropes ran from a flower pattern on the work platform that showed exactly where the bricks should go. Another has ropes running from the dome's center, tracing a series of cones that grew smaller as they ascended to the top. Still another suggests a different arrangement of central ropes and wooden templates. However it was done, it worked. The 8 faces of the dome met at the top precisely, just as Brunelleschi had planned. In all, it took 16 years to complete the dome. When he died in 1446, Brunelleschi left behind no sketches and no details as to exactly how he achieved his masterpiece. Today, it remains the largest masonry dome in the world, more than 500 years after it was built. Alberti, fortemente influenciado pelos ideais clássicos, projetou o Palácio Roccellai. Neste projeto, destacou a estrutura em 3 andares, cada um com pilares de ordens diferentes,
recuperando o conceito já utilizado no Coliseu de Roma. A fachada do palácio seguia os princípios de simetria, de proporção e de harmonia, defendidos por Alberti no seu Tratado de Arquitetura, de 1485, criando assim um todo coerente e equilibrado. A influência da antiguidade clássica manifestou-se também na arquitetura religiosa. O Tempietto de Bramante, um dos exemplos dessa inspiração, afirmou-se como um modelo a partir do século XVI. De planta circular, assente numa plataforma de 3 degraus, rodeado por colunas dóricas, e este templo era encimado por uma cúpula, reunindo assim uma série de elementos clássicos que faziam parte da arquitetura romana. Esta construção é considerada uma das primeiras que fez de Roma o centro da arte renascentista da primeira metade do século XVI. A modernidade e a procura de superação dos modelos antigos acentuaram o caráter humanista e individualista das realizações artísticas, o que, aliado ao interesse pela natureza e pelo cenário do cotidiano, fonte de inspiração, tanto para a representação das personagens como para o seu enquadramento, transformou. A obra de arte no Renascimento resultou de um processo intelectual segundo o qual o artista procurou alcançar uma representação mais próxima possível da realidade, que tivesse em conta a estrutura das formas, o volume e a superfície dos corpos. Neste sentido, os artistas tentaram encontrar formas de representação que reproduzissem melhor a realidade percepcionada, quer pelo olho do artista, quer pelo do observador. Para isto, foi necessário determinar a relação que se estabelecia, num determinado momento, entre o observador e a obra de arte. Não obstante este problema ter sido já alvo de reflexão antes do Renascimento, nomeadamente com Vitrúvio, deveu-se a Brunelleschi a invenção de um método racional e matemático de representação da realidade: a perspectiva. A perspectiva linear era obtida mediante a aplicação de regras matemáticas e possibilitava a convergência de linhas paralelas em direção a um único ponto no horizonte, o ponto de fuga. Tinha, portanto, um caráter científico. A descoberta de Brunelleschi não assentou, no entanto, em qualquer teorização. Esta ficou a dever-se a Alberti, que na sua obra Della Pintura, de 1435, estudou e definiu as regras da perspectiva, contribuindo para a difusão do conceito e do seu. A aplicação da perspectiva linear na arquitetura encontrou na Igreja de São Lourenço, em Florença, que estamos a ver, uma aplicação prática. No seu interior, a convergência das linhas paralelas resultou num ponto de fuga, de modo a possibilitar que a visão do observador, numa posição fixa, se concentrasse num ponto determinado. Adeptos da perfeição, harmonia e proporção, princípios absorvidos da antiguidade clássica, os intelectuais e artistas do Renascimento conceberam projetos de mundos e cidades ideais e racionalizados. Falamos já das utopias, criação dos humanistas, locais onde o bem, a virtude, a beleza e a justiça guiavam as relações sociais, económicas, políticas e religiosas. Até o urbanismo neles era criteriosamente regulamentado. As 54 cidades da Utopia de Thomas More, por exemplo, seguem o mesmo plano. Apresentam casas belas com 3 andares e 2 portas, têm ruas atraentes e todas se fazem rodear de uma única e útil muralha de pedra.
Um urbanismo regular e racionalizado brotou, igualmente do gênio de artistas e arquitetos do Renascimento, a quem repugnava a desordem e a assimetria da cidade medieval. Projetaram, por isso, planos urbanísticos retilíneos, submetidos a regras de higiene, funcionalidade e beleza. Alberti defendeu que as ruas principais fossem amplas, com edifícios da mesma altura de ambos os lados. Leonardo da Vinci mostrou-se favorável ao levantamento de várias praças públicas, todas dotadas de fontes. Concebeu esgotos e desviou carroças e coches da parte alta das cidades. Porém, os projetos urbanísticos dos artistas do Renascimento quase nunca saíram do papel. As poucas obras realizadas ficaram-se pela abertura de ruas novas, mais largas e retilíneas, e de praças de traçado geométrico. Como já foi referido, o homem, a natureza e o mundo que o rodeava tornaram-se, para os artistas do Renascimento, uma fonte de inspiração. A sua representação estava, por isso, associada aos valores renascentistas, segundo os quais o homem era o centro de todas as coisas. E a descoberta do mundo implicava um novo olhar sobre a natureza. Pelo que estes novos valores deviam ser refletidos nas obras de arte, profanas e religiosas. O naturalismo manifestou-se através do interesse pelo mundo físico e pela integração de elementos da natureza real e idealizada na composição do tema, fosse religioso, fosse profano. Também o deslumbramento pela representação naturalista do ser humano, com o rigor do pormenor anatómico, na análise da expressividade do rosto, dos traços de personalidade, na verosimilhança das vestes e cenários, foram evidências herdadas da Antiguidade Clássica, superadas pelos artistas do Renascimento através de novos usos da natureza e da representação humana. Os progressos técnicos no domínio artístico permitiram concretizar e desenvolver estas novas ideias. A representação do homem passou a ser mais rigorosa e detalhada. Procurou-se a definição dos traços individuais, quer do rosto, quer do corpo, de forma a atingir um maior naturalismo das figuras que assim se tornaram mais humanas. Mas para o artista renascentista não bastava mais rigor e detalhe. Houve também uma preocupação crescente com a expressão e a autenticidade dos movimentos do corpo. Os espaços, a fauna e a flora, os ambientes onde a natureza estava presente em pano de fundo, ganharam também cada vez mais a atenção de artistas desta época. Mesmo quando se retratavam cenas de interior, frequentemente uma janela ou um arco colocavam em perspectiva a paisagem. O tratamento técnico e o rigor quase científico permitiram, em muitos casos, identificar espécies de fauna e de flora, atestando o detalhe e a minúcia da representação da natureza. Os temas profanos não são os únicos que revelaram estas preocupações de representação do homem e da natureza, pois também nos temas religiosos elas estavam patentes. Apesar do humanismo, da valorização do homem e da objetividade com que se encara o mundo, o homem do Renascimento não deixou de ser profundamente religioso e de manter preocupações com o espírito e com a alma.
Prova desta atitude é a quantidade de pinturas e de esculturas de temática religiosa. Assim, a representação mais humana das figuras e a sua integração em ambientes naturais conferiu-lhes maior autenticidade. Obra de referência deste período e da autoria de Leonardo da Vinci é a Virgem dos Rochedos que estamos a ver. Maria surge como mãe e não como rainha dos céus, e por isso não está rodeada de anjos, à semelhança do que acontecia na arte gótica. Integra-se no mundo, numa gruta, e atrás a natureza envolve todo o grupo. Envolve com o braço São João Batista e estende a mão em direção a Jesus, que não a alcança porque no meio está o anjo. Destaca-se a humanidade das figuras, mesmo tratando-se de figuras religiosas, numa cena íntima. De realçar também o nu através das figuras de Jesus e de São João Batista. No domínio da pintura, e como já foi referido, verificou-se na Europa uma distinção entre a pintura do Norte e a do Sul. A Norte destacam-se principalmente os Países Baixos, nomeadamente a região da Flandres e a Alemanha. A Sul, na Itália, salientaram-se em especial Florença, Roma e Veneza, que se assumiram como principais centros inspiradores e difusores da arte renascentista. A norte da Europa desenvolveu-se a pintura a óleo, sobretudo pela obra de Van Eyck, cuja arte e técnica permitiram obter um conjunto de efeitos que potenciaram a representação mais fidedigna da realidade. Na verdade, a mistura do óleo nos pigmentos possibilitou obter uma maior gama de matizes e produziu efeitos de sombreado mais ricos, bem como velaturas, isto é, sobreposição de linhas muito finas de tinta transparente. E também possibilitou empastes, aplicação espessa de camadas de tinta. Uma vez que o tempo de secagem necessário era mais longo, o artista podia introduzir as correções necessárias. Conferia-se assim às obras um efeito mais rico e realista que tornava possível a representação dos objetos e figuras de um modo mais real. Uma das obras mais significativas de Van Eyck é esta que estamos a ver. Proponho então a análise do quadro Os Esposos Arnolfini, quadro este que se encontra na National Gallery em Londres. O retrato foi pintado a óleo sobre tábua de carvalho e data de 1434. Uma análise superficial da obra mostra a união de Giovanni di Nicolao Arnolfini e Giovanna Senami, ambos italianos abastados que se estabeleceram na cidade de Bruges. Deduz-se que o quadro havia sido encomendado pelo casal Arnolfini para representar o seu casamento, algo comum na época. Existem diferentes teorias sobre o significado e interpretação deste quadro. Geralmente a obra é interpretada como sendo uma certidão de uma cerimónia de casamento. Arnolfini e a sua esposa casam-se e o quadro retrata o momento em que o casamento é celebrado. O espelho convexo na parede de trás do quarto reflete, para além de Arnolfini e da sua esposa, mais duas figuras na porta. Estão assim presentes duas testemunhas para legalizar o casamento. Uma delas é provavelmente o próprio pintor, que coloca a sua assinatura acima do espelho.
Johannes van Eyck foi hit. Jean van Eyck esteve aqui. A moldura do espelho contém imagens da paixão de Jesus Cristo e representa a promessa de Deus de salvar as pessoas no espelho redondo. O próprio espelho simboliza Maria e refere-se à Imaculada Conceição e à pureza da Virgem Santa, representando, além disso, o olho de Deus, que desta maneira é testemunha na cerimónia. O cão pode ser visto como símbolo da fidelidade, estabilidade doméstica e tranquilidade. Fido, o nome usual em latim para os cães, significa confiança. O castiçal de 7 braços contém apenas uma vela, provavelmente a vela que a noiva ofereceu ao noivo, segundo a tradição flamenga. Uma vela acesa à luz do dia simboliza, por norma, o sempre presente Espírito Santo, ou o olho de Deus. As laranjas na mesa junto à janela referem-se provavelmente à fertilidade e simbolizam a pureza e inocência no jardim do Éden antes da queda. Atrás do casal, as cortinas da cama conjugal estão abertas, sendo uma representação da visita e bênção da Santíssima Trindade. Nem Arnolfini nem a esposa usam sapatos. Este facto demonstra o respeito e consciência da santidade e beatitude do matrimónio. Os tamancos, em primeiro plano, são provavelmente um sinal de respeito pela cerimónia de casamento e apontam, além disso, para o facto deste acontecimento ter lugar em Terra Santa. Tradicionalmente, os maridos ofereciam tamancos às suas esposas. As cortinas vermelhas da cama referem-se ao ato físico do amor, à união carnal do casal. A cor verde do vestido da mulher simboliza a esperança, talvez a esperança de ficar mãe. A sua touca branca simboliza a pureza. Outra teoria sobre este quadro interpreta o retrato do contexto económico e histórico da cidade de Bruges, no século XV. No início do referido século, Bruges era o principal ponto de comércio da Europa no norte, atraindo numerosos diplomatas, comerciantes e mercadores estrangeiros. Arnolfini, descendente de uma família italiana de mercadores, muito importante de Lucca, viveu toda a sua vida em Bruges, onde negociava em tecidos preciosos, objetos e tapetes. O quadro representa o nascimento de uma burguesia rica de comerciantes internacionais. Vemos a senhora Arnolfini vestida segundo a última moda. O seu vestido, feito dos melhores e mais caros tecidos, até foi debruado com arminho. Na janela há uma laranja descuidada, sinal de riqueza, já que apenas a elite rica podia permitir-se a esses frutos. O quadro não mostra propriamente o que Arnolfini e a sua esposa possuem, mas antes o que querem mostrar, a sua riqueza e o seu bem-estar. Estudos em infravermelho mostram a quantidade de retoques que Van Eyck fez no decorrer da obra para deixar a mão de Giovanni perfeita. É um quadro reflexo desta época, símbolo do perfeccionismo na pintura e, acima de tudo, único. A obra, considerada muito inovadora para a época em que foi concebida, exibe diversos conceitos novos relativamente às perspectivas e à acentuação dos segundos planos. Destaca-se o espelho no fundo da composição, em que toda a cena aparece invertida, tal como a imagem do artista. Os pintores procuraram representar os traços individuais, já que durante o Renascimento era comum integrarem-se os doadores nos quadros,
devendo, portanto, ser representados fielmente. A arte do retrato, que beneficiou da pintura de cavalete, sofreu uma evolução entre o século XV e o século XVI. Inicialmente, o artista limitava-se a estudar os modelos a retratar e representava-os maioritariamente de perfil. Mais tarde, optou por uma representação de frente ou a 3/4, por ser mais natural e em que o retratado era colocado num fundo negro, de forma a serem destacados os seus traços individuais, inclusivamente as imperfeições físicas. Muitas destas obras eram encomendas de nobres, de eclesiásticos ou de burgueses endinheirados que, desta forma, procuravam perpetuar a sua imagem. Já no que diz respeito ao autorretrato, também foi praticado pelos artistas durante o Renascimento. Fez realçar a sua importância e distinção, quer enquanto figuras isoladas, quer em contexto mais amplo, quando se integravam na obra. Entre estes retratos do Renascimento, destaca-se a célebre Mona Lisa, ou Gioconda, como preferirem, de Leonardo da Vinci, onde um dos elementos técnicos de realce é o recurso ao sfumato, técnica mediante a qual os contornos eram indefinidos, desvanecendo-se como fumo e permitindo obter matizes de cores e tons. Como é do conhecimento de todos, este é um quadro que tem sido alvo de muitas análises, muitas pesquisas. Apresentamos aqui uma reportagem da BBC sobre esta mesma obra, que está no Museu do Louvre. Her smile and air of mystery have gripped our imagination for more than 500 years. But could Mona Lisa finally be giving up some of her secrets? Scientist Pascal Cotte was given rare access to the painting at the Louvre Museum in Paris over a decade ago. Since capturing images of her, he's been scrutinising Leonardo's masterpiece using technology he's pioneered. The painting has been analysed by a multi-lensed camera under intense light. We can now analyze what's happened exactly inside the layer of paint, and we can peel like an onion all the layer of paint. He claims he's discovered an earlier portrait underneath the surface. And working from his scans of the painting, he was able to create this reconstruction of what he thinks that version of the Mona Lisa looks like. Side by side with the portrait of Mona Lisa today, for me it's evident this is not the same woman. Take a look at the painting we all know. She's staring straight at you with that enigmatic smile. But in the newly discovered image underneath, instead of that direct gaze, she's looking off to the side, and there's no trace of that famous smile. There's always been debate about the Mona Lisa's true identity. Though over the centuries it's been widely believed that she's Lisa Gherardini, the wife of a Florentine silk merchant. But how likely is it that she's actually a different woman? Art historian Andrew Graham Dixon has been studying historical documents together with this latest scientific research. I think the new discoveries are like a huge stone thrown into the still waters of art history. They disturb everything that we thought we knew about the Mona Lisa. There will probably be some reluctance on the part of the authorities at the Louvre to think about changing the title of the painting, because that's what we're talking about. It's goodbye Mona Lisa. She is somebody else. The Louvre has declined to comment, and the findings are dividing opinion. Leonardo constantly reworked his paintings, but not everyone's convinced by the findings suggesting another portrait underneath. They're ingenious in showing what Leonardo may have been thinking about, but the idea that there is that picture, as it were, hiding underneath the surface, I think is untenable. I think there's almost no doubt that it is Lisa.
More than 9 million people flock to see the Mona Lisa every year, imagining the story behind her smile. And after 500 years, it seems she's still keeping everyone guessing. Roya Nikar, BBC News in Paris. O naturalismo também assumiu grande destaque nos frescos da Capela Sistina, executados por Miguel Ângelo. Estas cenas retratam a história bíblica desde a criação do homem até ao juízo final. Apesar desta obra grandiosa retratar figuras e cenas bíblicas, o nu e a definição do contorno dos corpos surgiu no seu maior esplendor. A figura humana revelava-se na sua expressão suprema e as suas formas quase escultóricas conferiam às imagens musculaturas desenvolvidas. Deixamos aqui a sugestão de visitar o site do Vaticano para poder ver em detalhe e de forma ampliada a Capela Sistina em 360 graus. A par das cenas religiosas, com representação de episódios bíblicos, como o batismo de Cristo, ou a sua crucificação, ou até mesmo a vida da Virgem Maria e de santos, assistiu-se ao desenvolvimento, especialmente no norte da Europa, de uma pintura de género, que representava as atividades cotidianas e agentes comuns. Exemplo maior é Peter Bruegel, que assumiu uma individualidade marcante nos temas e na forma de representação. A técnica da perspectiva também foi aplicada no domínio da pintura e possibilitou a ilusão de profundidade, criada com precisão científica através da diminuição progressiva dos objetos em função da distância. Deste modo, os objetos mais próximos do observador são maiores do que os que estão mais afastados relativamente ao espectador. Assim, os artistas podiam situar de forma mais exata os objetos e as figuras no espaço, que se tornou, portanto, ilusoriamente mais real. Dentro da perspectiva, podemos distinguir a perspectiva linear e a perspectiva aérea. Uma das primeiras obras de pintura a fazer uso dos princípios desenvolvidos por Brunelleschi foi a Santíssima Trindade de Masaccio, que estamos a ver. No domínio da perspectiva linear, tem sido considerada uma obra relevante na medida que criou a ilusão da abertura de um espaço na parede, como se de uma capela se tratasse. Os caixotões da abóbada permitiram estabelecer as linhas paralelas que convergiram para os pés da cruz. Esta técnica permitiu criar, então, a representação de um espaço arquitetónico onde facilmente se conseguiu apreender a relação espacial entre as figuras. Uma outra obra que revela a aplicação rigorosa da perspectiva linear é a Última Ceia de Leonardo da Vinci. A cena é representada por uma grande mesa onde os apóstolos acompanham Jesus durante a sua última ceia, mais especificamente no momento em que Jesus afirmou que iria ser traído por um dos seus seguidores que ali estavam presentes. A imagem apresenta cada um dos apóstolos com uma expressão facial única que transmite o seu aspecto e o seu estado de espírito em relação a Jesus, que se encontra no centro. Do ponto de vista técnico, a composição tem uma estrutura geométrica, com uma perspectiva linear na qual a figura de Jesus é o eixo central. Outra forma de perspectiva desenvolvida na pintura do Renascimento foi a perspectiva linear.
Nesta desenvolveu-se a noção de profundidade através da gradação de cores, com ligeiras nuances de luminosidade e de texturas, conferindo maior definição às imagens mais próximas do que às mais distantes. Neste sentido, as cores escuras dos objetos mais afastados tornam-se azuladas e os contornos menos definidos, rodeados de uma atmosfera nebulosa. Leonardo da Vinci, o principal executor desta técnica, a ela recorreu para obter a noção de profundidade, dada através da modelação das cores, que conferiam no quadro a noção de distância, sendo as cores e formas diluídas à medida que se afastavam face ao observador. Materializava desta forma o que afirmava no seu Trattato della Pintura: as cores tornam-se menos intensas em proporção da distância da pessoa que as vê. O recurso a esquemas compositivos em pirâmide foi outra técnica amplamente usada pelos pintores renascentistas, que contribuiu para salientar a centralidade do observador. Neste tipo de composição, as figuras eram dispostas de modo a que as linhas exteriores formassem um triângulo imaginário. A adoção deste esquema fixo permitia conferir estabilidade à composição, conduzindo o olhar do observador para o ponto central da obra. A escultura exaltou a beleza do corpo humano e revelou um acentuado naturalismo, onde a aproximação com o real se destacou. O humanismo escultórico estava presente não só nas temáticas religiosas, mas também nas temáticas mitológicas e do cotidiano. As estátuas ganharam um novo dinamismo e as poses tornaram-se mais naturais, sendo a representação do corpo feita de forma mais rigorosa e realista, e os elementos que se lhe encontram associados, como os panejamentos e as joias, alcançaram movimento e naturalidade. A expressividade e interioridade das figuras conferiram-lhes uma identidade psicológica. O artista do Renascimento aperfeiçoou as técnicas de escultura. Esta emancipou-se da arquitetura, embora em muitos casos mantivesse com ela uma relação complementar. A escultura tornou-se assim uma arte autónoma, através da estatuária que ganhou novamente uma função pública, sobretudo no espaço urbano, no jardim, na praça ou no palácio. Entre os principais escultores destacaram-se Lorenzo Ghiberti, Donatello, Bernardo Rossellino, Andrea de Verrocchio e, claro está, Miguel Ângelo, autor desta monumental estátua de seu nome, David. Miguel Ângelo, a par de Donatello, é considerado um dos mais importantes escultores do Renascimento. Conseguiu imprimir aos blocos de mármore que esculpia um espírito, dando vida às suas figuras, animadas por grande expressividade. Uma das mais extraordinárias obras de Miguel Ângelo é esta Pietà, datada de 1499, onde vemos Maria a segurar o corpo morto do seu filho, Jesus Cristo. As figuras representadas revelam um realismo que prima pelo rigor anatómico e expressividade que lhe conferem um profundo naturalismo. O tratamento dos panejamentos demonstra uma extrema naturalidade através dos efeitos dos seus drapeados. Podem observar-se no braço direito e no pé direito de Cristo as chagas da crucificação.
Maria, não deixando de demonstrar a sua dor, apresenta uma serenidade que revela a natureza da figura que a ampara nos braços. A mão direita segura o corpo do filho, que assume todas as formas anatómicas de um peso morto, conferindo enorme realismo à cena representada. Esta composição apresenta o tradicional esquema em pirâmide. A virgindade de Maria é simbolizada pela sua juventude. E é com esta obra magnífica de Miguel Ângelo que terminamos mais uma emissão da Telebumba. O próximo episódio, ou emissão, como preferir, dará conta da mesma produção cultural no século XV e XVI, mas no contexto português. Até lá, caro teleouvinte, fique bem, proteja-se, vá desconfinando e não esqueça, #Eu aprendi com a Bumba. E não esqueça também de nos acompanhar e difundir o canal do youtuber Telebumba no ar. Bombemos juntos!